Me deparo com uma notícia como essa que você acaba de nos transmitir aí, de que sua residência fora invadida, né, assaltada. Aliás, uma tentativa de assalto, na verdade. De arrombamento. Não foi propriamente Graças um a assalto, Deus, mas foi uma tentativa. Tentativa. O ladrão chegou a entrar No terraço da residência. no terraço da residência, na área interna. Isso. Isso é um fato que tem acontecido muito em Teresina e que nós chamamos na semana passada a atenção para isso, de que, na verdade, a questão da segurança pública é uma questão que merece uma atenção muito grande por parte das nossas autoridades do estado do Piauí. Foram cerca de 3.000 homicídios nos últimos 2 anos e meio, em média, no estado do Piauí. Eu acredito que os problemas do estado do Piauí, eles estão sendo relegados em virtude dos problemas nacionais. Os problemas que são inerentes a Teresina, Altos, Campo Maior, as nossas cidades, né? Aqueles que estão mais próximos da gente. Eu já havia até, inclusive, falado sobre isso em oportunidades diversas aqui na rádio, de que nós temos nos ocupado muito da temática nacional, da temática predominantemente política, não sei se por conta da influência da mídia, meu caro Paulo e ouvintes da FM Cultura de Teresina, ou se porque faz parte até mesmo de uma cultura da omissão, de uma cultura do silêncio da nossa sociedade ao longo do tempo. Ora, o Brasil foi um país colonizado. Nós passamos 3 séculos sob o domínio de um reino, que foi Portugal. É evidente que a gente não podia reclamar. População, digo a gente, claro, né? Historicamente falando. Em seguida, houve a independência, entre aspas, em 1822 e quase um século de monarquia sob o reinado da família Bragança. Primeiro Pedro I, depois ele abdicou, repare bem, sob uma ilegalidade, porque ele deixou no lugar dele, o Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, deixou no lugar dele um filho que era menor de idade. O filho era menor de idade. Teve toda aquela discussão sobre a questão da maioridade. Ele antecipou a maioridade, mas o filho era menor, para poder deixar no lugar dele. E ao longo de 1831, quando ele abdicou do trono brasileiro para voltar para Portugal, para lutar com Dom Miguel a fim de qualquer modo, era um homem valente. Ninguém está questionando aqui sua valentia, sua coragem, seu valor patriótico, o seu amor pelo Brasil, de modo algum. Ele voltou para Portugal e deixou aqui o Dom Pedro II, que reinou de 1831 até 1889. Repare bem quanto tempo se passa. Quer dizer, nós tivemos aí, na verdade, de 1500 até o final do século XIX, quase 400 anos. Quase 400 anos de monarquias. Né? A monarquia, o reinado absolutista. E apenas temos agora 100 e poucos anos de república, suposta democracia. Suposta, porque nós não temos uma democracia. Nós não podemos dizer nada, nós não podemos reclamar, nós não podemos questionar o poder. Repare bem, qualquer pessoa que vai fazer uma reclamação hoje, na democracia que a gente vive, democracia entre aspas, a primeira coisa é a perseguição, é a patrulha ideológica. A crítica é em cima, no sentido de desqualificar o indivíduo. E não desqualificar ou desconstruir através do argumento, através da contradição, aquilo que ele falou. É verdade ou não é verdade? Não, não é isso. É tentar desconstruir a pessoa, desqualificar a pessoa, o indivíduo. Você não presta, você não vale nada, você... Agora eles criaram um novo diapasão. Você é de direita ou você é de esquerda? Que é para, né, dividir o Brasil em 2. Isso depois de todos esses escândalos que a gente viu nos últimos 20 anos, 15 anos, de roubos em cima de roubos, em que se levou quase 80 bilhões de reais desse país, e aí se vem de novo aquele lugar comum, como esse Brasil é rico, que se rouba tanto e o Brasil não quebra. Claro que quebra, o Brasil está quebrado.
Essa conversa de que o Brasil não quebra, ela não pode mais persistir, ela não pode mais perdurar. O Brasil está acabado. É claro que a gente tem a esperança, é claro que a gente tem o sentimento e o desejo de que as coisas elas se reestabeleçam através do nosso trabalho. Porque nós continuamos trabalhando, nós continuamos acreditando e nós precisamos continuar vivendo para dar de comer aos nossos filhos, para continuar mantendo nossas famílias. Porque nós não somos irresponsáveis, nós somos trabalhadores, nós somos cidadãos, nós somos o povo honrado do nosso país. Precisamos honrar essa história, né, de luta e de vida que nós temos construído. Agora, o Brasil, ele, nos últimos 4, 5 anos, ele quebrou, ele foi à bancarrota. Nós temos agora 13 milhões de pessoas desempregadas. Ontem foi o Dia do Trabalhador. Eu não sei se vocês acompanharam, no ano passado, nós até fizemos aqui na FM Cultura um programa voltado para contar a história do Dia do Trabalho, para contar a história do trabalho, de como se começou na Revolução Industrial, no século XVII e tal, as relações de trabalho, o que é que se ganha com isso, o que é que se perde com isso. Ontem eu não tive nem coragem, nem ânimo de fazer um programa, porque nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas. Aqui no Piauí nós temos 800 mil pessoas, dos 3 milhões e 200 mil habitantes do Piauí, nós temos 800 mil pessoas que perderam seus empregos. E disso, a metade, em torno de 400, 420 mil pessoas, perderam completamente o ânimo em buscar uma forma de sobrevivência. Estão aí desanimadas, vivendo por viver. E nós precisamos resgatar essa capacidade. A segurança pública é uma delas. Discutir as questões locais, voltar, trazer o ânimo para dentro das comunidades. A cultura é uma delas. A cultura, a poesia, a música, incentivar os jovens estudantes não mais a fazer essa política ruim de dividir a sociedade em dois grupos, eu e eles, nós e eles e nós. Não, nós somos o povo brasileiro, nós somos o povo piauiense. É isso que nós somos. O que nós precisamos no tocante às discussões, ou de natureza política, ou de natureza sociológica, ou de natureza comportamental, é trazer a discussão para o nosso meio. Como é que estão as nossas escolas públicas e particulares? Como é que estão os nossos secretários municipais e estaduais? Como é que estão os nossos prefeitos aqui na capital, no interior? Como é que está o nosso governador? O que é que está sendo feito de fato, ponto a ponto, para resolver os problemas que nós temos aqui no nosso Piauí? Nós temos energia de qualidade, nós temos abastecimento d'água de qualidade, existe esforço dos nossos governantes para atrair empresas de modo a gerar os empregos que nossa população precisa. Como é que estão as nossas estradas no interior do estado? Como é que estão as nossas rodovias federais? Ah, mas é uma responsabilidade do governo federal. Sim, mas é preciso que haja movimentação por parte de vereadores e de prefeitos no sentido de que problemas tais e quais sejam resolvidos. Porque eles estão lá ganhando para isso. Não é só o povo que tem que sentir se acidentando, morrendo, pagando os danos sofridos nos seus veículos, nos seus automóveis, às vezes a própria vida que se perde dos entes queridos. E tudo que se sabe dizer é: a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é deste órgão, ou é deste ente federado. Quando se diz ente federado, se diz o seguinte: ou a responsabilidade é da prefeitura, ou a responsabilidade é do Estado, ou a responsabilidade é da União. E, na verdade, o poder público ele é uníssono, ele é um só. A gente sabe que existe a partição, eu vou usar o termo partição apenas para ilustrar aqui, mas existe a partição dos poderes no Brasil. Mas quando nós pagamos impostos no sentido de ter uma qualidade de vida, para ter escolas, para ter hospitais. Como é que estão os nossos hospitais? Como é que estão as nossas escolas públicas? De modo que o que a gente vê crescer são as escolas particulares. Aqui mesmo em Teresina nós temos escolas particulares que do dia para a noite elas florescem como se fosse um passe de mágica. Que contratos milionários são esses? Que fantasia é essa que nós estamos vivendo? Que mundo da fantasia é esse que permite a mágica para... Eles acharam o gênio da lâmpada? A lâmpada de Aladino?
que dá uma esfregada e dizia: gênio, eu gostaria de fazer o primeiro dos meus 3 pedidos. Queria ficar rico. E queria que nada mais me acontecesse, porque a segurança total do mundo ela vai recair sobre mim e sobre os meus, mas que o restante da população não tenha mais absolutamente nenhuma garantia, como está acontecendo agora. Hoje as pessoas elas estão só discursando, só discursando. Você chega para qualquer indivíduo hoje aqui, médio, pergunte qual é a capital do Amazonas. Uma pergunta básica, e dê a ele um tempo para responder. Pergunte qual é a capital do Rio Grande do Sul, ou de Sergipe. Ou pergunte qual é a capital do Mato Grosso, ou de Goiás. Quem fez a carta relatório sobre o descobrimento do Brasil, como eu vi agora numa emissora de televisão, para se fazer essa pergunta para uma estudante de jornalismo? E que já há um ano trabalha no meio jornalístico brasileiro. É por isso, muitas vezes, que os problemas locais estão sendo relegados, Paulo. É por isso, muitas vezes, que as pessoas elas chegam, elas falham naquilo que elas se comprometeram em realizar em favor da população e continuam há 30, 40, 50 anos exercendo funções públicas, renovando seguidamente os seus mandatos, sem cumprir as missões para as quais elas foram eleitas e reeleitas seguidamente. Sobretudo no âmbito proporcional. É só você ver. E quando não se reelegem seguidamente, coloca lá o filhinho do papai, que ele continua o trabalho do papaizinho ou da mamãezinha. Não estou fazendo aqui alusão ao caso daquele deputado que foi chamado aqui de mãezinha pela ex-presidente Dilma. Não é isso. Porque aquilo ali foi terrível. Uma ex-presidente da República que chega numa solenidade pública e não sabe o nome dos representantes proporcionais do Estado em que ela visita. E mesmo assim é cultuada pelo povo. Mas o pior de tudo isso, quando você traz a discussão para o cenário local, é que as pessoas elas ficam, mas vamos discutir mesmo o quê? Nossa, tem tanta coisa para ser discutida. E a gente vai aqui agora mesmo, a questão da segurança pública. Está bem aí o caso. Nosso amigo Paulo chega aqui no começo do programa já, recebe uma ligação sem poder se mover, se movimentar, porque sua casa está sendo invadida por um elemento. Quando a gente começa a ver que as coisas estão fora de controle em determinado setor, nós temos um ambiente de trabalho aqui. Outro dia, um outro colega nosso aqui, o Roque Hudson, que é filho do grande Roque Moreira, o seu gosto na Berlinda, todos se lembram, seu lar, que é o recanto inviolável, é o espaço sacrossanto do cidadão, é onde ele tem lá a sua família, sua esposa, seus filhos, seu lugar de viver melhor, em paz consigo, com sua consciência e com sua arte, com sua cultura, e de repente um marginal. Marginal. Não estou aqui discutindo a questão social, porque esse marginal é pobre, está com fome, precisa comer. Quem tem que cuidar disso é o governo. Quem tem que cuidar disso é o poder público. O cidadão, ele está cuidando, ele está trabalhando, ele está pagando os impostos. Entendeu? Ele já atribuiu esta responsabilidade para alguém. Ele não tem que se preocupar nesse momento exato em que um bandido, esse é um bandido que entrou na casa dele, se organiza em bando para roubar. É um bandido, é um marginal, anda à margem da lei, anda à margem da sociedade. No momento em que o bandido entra na sua residência, neste momento ele não tem que ficar se ocupando em reflexões de cunho filosófico, ideológico, religioso, sociológico, científico. Não. Ele quer se proteger, ele quer se defender, ele questiona o Estado. Por que não foi feita alguma coisa para que ele fosse protegido, para que se garantisse a sua proteção? Que mais problemas nós temos, já que se falou no problema da segurança? Deve perguntar. Não é? Deve se perguntar acerca do tema. Bom,
Nós temos aí o problema do saneamento básico. O estado do Piauí, 91% da população do estado do Piauí hoje não tem saneamento básico. 91%. Olha, 91% hoje da população do Piauí dá em torno de 2.800.000 pessoas. 2.800.000 pessoas sem saneamento básico, sujeita a doenças de toda ordem, não dá nem para fazer aquele procedimento profiláxico, fazer a saúde preventiva. É difícil até para isso, porque não tem saneamento básico. Básico, não tem. Mas a gente pode também ir para outro setor, pode ir para a energia elétrica. Aqui mesmo, nessa região que circunda a nossa Rádio FM Cultura, o sistema elétrico, eles disseram há 6 anos que iriam modificar para fios encapados. Está aí, a fiação é a mesma fiação antiga. A cada vez que se faz um projeto para modificar essa fiação, a gente fica esperançoso. Seriam fios multiplexados. Aí depois o camarada, os ativistas de rede social que ficam atrás do computador, eles não vão para lugar nenhum, eles não conhecem ninguém, eles vivem, são os... né? Eles, não fala sobre o que não sabe. Eu não sou mesmo especialista em energia elétrica, não. Eu converso com engenheiros, converso com especialistas, eu sou jornalista, eu entrevisto. Eu não sou como aqueles jornalistas que, sob efeito não sei de quê, não é? De causa ou de qualquer tipo de outra coisa, fica desestimulando os colegas a fazer o seu trabalho, a cumprir o seu trabalho. Não é assim que se produz em prol da sociedade. Nós temos que produzir notícia, temos que produzir conteúdo. Mas me diga, energia elétrica. E já que nós falamos um pouco antes sobre água, sobre saneamento básico, vamos falar sobre água. Para que se tenha pelo menos, eu não sei nem se isso é garantia fundamental, se fez hoje uma privatização com o nome de concessão ou subconcessão. Quer dizer, se transforma o nome para não dar a ideia do que de fato é. E aí nós vamos longe. Temas para discussões locais, nós temos muito. Mas eu continuo dizendo para você que um dos mais graves e dos mais sérios temas locais se trata dessa questão da segurança pública. Sem que haja uma preocupação efetiva. Nós tínhamos até, não vou dizer que houve redução significativa e instantânea, mas do jeito que está, com a politização extremada de tudo nesse país. Na hora que você trata de um assunto, já vem a discussão política, já vem a desqualificação pelo lado político. Porque é contra este partido, é porque é contra esta liderança. Não é contra liderança nenhuma. Tem que ser alguma coisa que pense a sociedade de maneira a refletir sobre problemas no sentido de se trazer solução. Não é nós contra eles, nem eles contra nós, nem absolutamente ninguém contra ninguém. Tem que ser todos por todos. Porque está aí o país. Esse discurso antigo, esse discurso démodé dos anos 60, da Guerra Fria, do mundo, não é? Dividido em duas partes. Estados Unidos capitalistas, União Soviética comunistas. Olhe no que deu. Veja você mesmo. E para de ficar dizendo que filho de doutor, que filho de pedreiro virou doutor por conta de política, que não é verdade isso. Se virou doutor foi por conta de esforço próprio, pessoal, intransferível. Ninguém faz prova de faculdade por ninguém. Ninguém estuda por ninguém. Porque se a pessoa estudasse pelo outro, o próprio endeusado teria feito os seus cursos. Teria feito os seus cursos. Paulo, eu lamento profundamente o que aconteceu com você. Espero que haja providências da Polícia Militar. Eu não sei quem é o comandante atual, é o Coronel Lindomar Castilho. O Coronel Lindomar Castilho eu conheço, sei da competência. Agora, sei também que a Polícia Militar faz os seus esforços. Sei principalmente que há uma estrutura muito precária para eles trabalharem. Sem viaturas, sem armamentos, sem sequer coletes à prova de bala.
vamos esperar, não é, que haja providências. Torcer para que fatos lastimáveis como esse não se repitam e que sejam reduzidos cada vez mais, que se adote uma política de segurança. O secretário Fábio Abreu voltou para a Câmara Federal há poucos dias e lançou um plano de segurança, repare bem, um plano de segurança que deveria ter sido lançado quando ele tomou posse em 2015, né? Foi 15? Foi em 2015, janeiro de 2015, lançou agora, quando foi sair para voltar à Câmara Federal no sentido de disputar a reeleição. E isso é uma discussão séria, uma discussão equilibrada, uma discussão técnica. Até agora não surtiu efeito. Pois é. Então vamos adiante, este é o nosso editorial de hoje. Este é o seu Jornal da Cultura, primeira edição pela sua Rádio FM Cultura de Teresina 107,9. Bem, então.